Oi pessoal, aqui quem fala é o professor William, professor de Química, da primeira série do ensino médio, e nós estamos aqui para fazer umas gravações para ajudar vocês nesse acompanhamento de como que nós vamos fazer durante esse período em que nós estivermos afastados da escola nessa etapa de isolamento social. Nós vamos dar continuidade ao que nós já tínhamos falado desde os capítulos anteriores, que fala sobre a evolução dos modelos atômicos e sobre as inclusões que acontecem sobre eles em cada uma dessas determinadas condições. Nós vamos falar um pouco sobre como que surge essa ideia de átomo, né? Como que estão as partículas subatômicas, as quais nós estudamos, dentro dessas inclusões que fala sobre os modelos atômicos, desde a sua descoberta até a sua localização. Nós vamos começar falando do capítulo 5, e para que nós entre exatamente no capítulo 5, a gente precisa recordar alguns dos contextos que foi falado em outros conteúdos também. Nós vamos falar, pessoal, nesse capítulo 5, sobre a não está dando certo não. E agora, eu volto, como é que eu faço? Deixa eu voltar. Não? Aí tem que... sim. Aí eu falo tudo de novo aquilo, é? O passou, não passou. Aí eu vou cortar isso. Aí eu começo tudo de novo. Não, continua. O que é que ele diz nesse número dos quânticos aí? Que nós vamos falar sobre os números quânticos. Agora vamos falar sobre os números quânticos. Então, no capítulo 5, nós vamos falar sobre o átomo e que envolve a química quântica. Para nós falarmos sobre a química quântica, nós vamos precisar do que foi falado em outros conteúdos, como, por exemplo, a configuração eletrônica, do que trata o átomo e do que trata os elétrons e as suas possíveis localizações. Sobre os números quânticos, nós vamos falar exatamente de possíveis possibilidades de onde que os elétrons devem estar na sua mais provável localização. Visto que nas configurações eletrônicas nós falamos sobre algumas das contribuições que o átomo precisa para que eu possa entregar a ele um estado fundamental. Esse estado fundamental é quando se fala de um átomo estável ou de um átomo instável. Lembrando que na tabela periódica nós temos todos os elementos da sua forma instável. Apenas os gases nobres, que é a última família da tabela periódica, são os elementos que estão da sua forma estável. Por isso que, como nós sabemos, eles são modelo de estabilidade. Vale ressaltar que os números quânticos surgem para nós encontrarmos soluções de como que esses elementos químicos estão unidos, formando o que nós vamos chamar de substâncias químicas. Ressaltando, nós temos dois contextos do que fala as configurações eletrônicas. Para isso, a gente tem que lembrar que existem duas formas de nós configurarmos o átomo. Existe a forma de nós configurarmos ele em níveis de energia e em subníveis de energia. Vou falar um pouco, antes de nós introduzirmos exatamente os números quânticos, do que falam os níveis eletrônicos e do que falam os subníveis eletrônicos de energia. Os níveis eletrônicos, segundo a mecânica quântica, estruturam as formas que se deduz através de um conjunto de níveis de energia. Esses níveis de energia, nós vamos enumerá-los, para que nós possamos falar sobre números quânticos. O que nós vamos representar é o que nós falamos em camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, elas são representadas por as letras K, L, M, N, O, P, Q. Que nós vimos que para que a configuração eletrônica aconteça, existem uma quantidade de elétrons pré-existentes em cada uma dessas camadas. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 são as quantidades de elétrons que cabem em cada uma dessas camadas. Cada uma das camadas eletrônicas, nós sabemos que varia de um número que vai de 1 a 7, que são 7 camadas eletrônicas que correspondem aos 7 períodos que existem na tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corresponde ao nível de energia em que nós vamos conseguir distribuir esses elétrons.
mecânica quântica ela vai introduzir muito bem a parte de orbitais e de órbita. Quando nós falamos lá na evolução dos modelos atômicos, que falamos sobre a trajetória que levou Bohr a tentar justificar o modelo atômico de Rutherford, Bohr começa a falar que os elétrons estão em órbitas circulares com uma quantidade exata de energia. Hoje nós vamos ver na mecânica quântica que isso não acontece. As teorias que Bohr propôs para o átomo, elas não são coerentes, ou elas não têm total exatidão. O mesmo vai acontecer com outras regras que vão ser atribuídas ao modelo atômico, que foram propostas através da física clássica e que tiveram introduções sobre a física quântica. Tiveram essas suas contribuições e aí então a gente vai poder ver, averiguar como que acontece cada uma dessas regras. Os orbitais correspondem às regiões do átomo onde haja uma maior probabilidade de nós encontrarmos o átomo. Falando sobre essas posições e sobre essas probabilidades de se encontrar os elétrons, nós vamos falar sobre 3 categorias: os níveis de energia, os subníveis de energia e os orbitais. Cada uma dessas estruturas, elas condicionam um fator. Os níveis de energia são escalas muito grandes, onde devem ser agrupados os subníveis e os orbitais. Os orbitais estão dentro dos subníveis e os subníveis estão dentro dos níveis. Nós vamos trabalhar a teoria na mecânica quântica de orbitais. De onde que esses orbitais estão e qual é a sua probabilidade, qual a probabilidade que nele estejam presentes os elétrons. Lembrando que quando nós falarmos sobre as regras, vão haver regras que vão induzir os orbitais. Lá na frente vamos falar que os orbitais eles correspondem às caixinhas. E como diz aqui, 2 elétrons com spins em direções opostas serão ditos sempre spins antiparalelos. Ou seja, nós vamos ter spins no sentido horário e no sentido anti-horário. Essa condição de spin é unicamente precisa para a gente recordar qual a rotação que os elétrons eles estão se movimentando na eletrosfera de um átomo. Vamos lá. Os subníveis de energia são as regiões que estão dentro dos níveis de energia. Como nós vimos, os níveis eles são representados de 1 a 7 e os subníveis serão representados por as letras S, P, D e F, de acordo com as configurações eletrônicas que acontecem lá. Os orbitais em um átomo são agrupados em subcamadas, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e agora nós vamos ter camadas menores que estas, que são as camadas S, P, D e F. Em átomos no seu estado fundamental, podem existir 4 tipos de subcamadas diferentes, designadas S, P, D e F. Como em cada camada existe um valor máximo de elétrons, em cada subcamada também existe um valor máximo de elétrons. A subcamada S, ou subnível S, corresponde à quantidade de elétrons 2, o subnível P, 6, o subnível D, 10 e o subnível F, 14. Esses subníveis eles são representados no seu interior por os chamados orbitais. Em cada um destes subníveis, nós vamos ter um orbital, ou uma quantidade de orbitais. No subnível S, nós vamos ter apenas um orbital. No subnível P, nós vamos ter 3 orbitais. No subnível D, nós teremos 5 orbitais. E no subnível F, nós teremos 7 orbitais. À medida que o subnível eleva a sua ordem crescente de energia, também eleva-se a sua quantidade de orbitais. Esse valor vai sendo acrescido de 1 até o 7. Os números quânticos. Chegando nos números quânticos, nós devemos lembrar sempre o seguinte: a configuração eletrônica, do que se trata, os diagramas das diagonais, o diagrama de Lewis-Poole, é muito importante para nós podermos interpretar o que acontece com os números quânticos. Os números quânticos é um conjunto de números que vão identificar a probabilidade de se encontrar o átomo. Os números quânticos dividem um conjunto de 4 números que vão poder determinar a precisão que pode estar os seus respectivos elétrons. Os orbitais atômicos são identificados por 3 números quânticos. Fala-se aqui sobre 4 números quânticos, mas quando nós falarmos em orbitais, estes orbitais só são representados por 3 números quânticos. São os números quânticos
principal, secundário e magnético. Cada um dos números quânticos vão ter uma representatividade. Cada um dos números quânticos vão ter uma possibilidade de se encaixar os níveis e os subníveis de energia. Vão haver números quânticos que são independentes, como é o caso do número quântico principal. Mas vão haver números quânticos que serão totalmente dependentes de outros números quânticos, como é o caso do número quântico magnético. O elétron possui ainda um movimento de rotação, que foi o que eu falei mais cedo. O elétron ele deve fazer alguns movimentos rotacionais na eletrosfera. Esse movimento pode ser horário ou anti-horário. Cada um dos números quânticos vão ter uma representatividade. Esta representatividade vai ser da seguinte forma. O número quântico principal, nós vamos representar por a letra N. O número quântico angular, secundário ou ainda azimutal vai ser representado por essa letra L minúscula. Já o número quântico magnético vai ser representado por um M e um L de menor escala, tá? Lembrando que o número quântico magnético nós também podemos o representar só por a letra M, certo? E o spin, que vai ser o último dos números quânticos, que não serão indicados por os orbitais atômicos, nós vamos representado por a letra S ou ms. O número quântico principal identifica o nível de energia ou a camada eletrônica que esse elétron vai estar. Nas representações das configurações eletrônicas, nós sabemos que existem 7 níveis de energia, de 1 até o 7 em ordem crescente. Esse nível de energia, que varia de 1 a 7, só pode ser representado por números inteiros. As camadas eletrônicas que nós trabalhamos anteriormente serão substituídas agora por os níveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os níveis de energia e esses níveis de energia vão representar o número quântico principal, como nós estamos representando aqui. O número quântico principal indica a energia e o tamanho da órbita, ou seja, a distância que os elétrons estão do seu núcleo. Ou seja, quanto mais elétrons esse átomo tiver, maior vai ser a distância que esse último elétron vai estar do seu núcleo. Lembrando que cada camada eletrônica, representada por as letras K, L, M, N, O, P, Q, existe uma quantidade de elétrons. Essa quantidade agora, para a representação dos números quânticos, não vai nos ser interessante no momento. O que eu preciso saber é a substituição de todos esses níveis de elétrons por o seu número quântico principal. Cada um desses números aqui representarão um número quântico. Só pode ter valores inteiros quando o valor de N é maior, a energia e o tamanho da órbita também serão maiores. Por exemplo, se nós pegarmos o átomo de hidrogênio, como foi uma das justificativas de Bohr, é um átomo muito pequeno, tem apenas um elétron, então esse elétron fica preso ao seu núcleo por conta da sua repulsão que acontece entre os seus elétrons, entre o elétron e o próton, que é unicamente um. Mas o que é que acontece? Um átomo grande, como é o caso do frâncio, que tem 86 elétrons, isso fica mais difícil de nós mexermos nessa eletrosfera. Então é muito mais fácil nós mexermos em um átomo menor do que no átomo maior, já que as suas condições de camadas eletrônicas também serão maiores. Os orbitais com o mesmo valor de número quântico principal pertencem ao mesmo nível de energia. Todas as vezes que nós falarmos em números quânticos e quando nós falarmos sobre o primeiro deles, que é o número quântico principal, tá? Nós vamos dar sempre essa condição. N igual a 1 é o primeiro nível de energia. No primeiro nível de energia só comportam 2 elétrons. Por conseguinte, o subnível que vai se incluir sobre esse nível vai ser o subnível S, que também comporta 2 elétrons. E assim sucessivamente para as demais camadas e os demais níveis de energia. O número quântico secundário, representado por aquela letra L minúscula, vai indicar o subnível de energia. O que é que acontece? Os subníveis de energia na configuração eletrônica, eles têm um valor. 2, 6, 10, 14. O seu valor vai aumentando a cada 4, tá? Agora, quando nós vamos falar de número quântico secundário, que vai indicar
os subníveis de energia, nós vamos agora representar esses subníveis por valores quânticos que vão variar de 0 a 3. Então, todas as vezes que nós pegarmos uma configuração eletrônica e atribuirmos um valor àquele determinado átomo, por exemplo, ao número atômico 7, né? Se o número atômico é 7, como nós sabemos, o número de prótons vai ser igual a 7, e se esse átomo é neutro, o número de elétrons também vai ser igual a 7. Então, configurando isso, nós vamos ter um S2, 2S2, 2P3, 2P4, né? Que vai totalizar, aliás, 2P3, que vai totalizar os seus 7 elétrons. Então, o que vai nos interessar para essa configuração eletrônica, para representar os números quânticos, é essa última camada do átomo. Então, todas as vezes que nós formos fazer esta configuração, para eu poder indicar quais são os números quânticos, eu preciso da última camada de um átomo. Então, daí a necessidade de nós conhecermos a configuração eletrônica. Subnível S, nós vamos representá-lo com o número quântico secundário 0, subnível P, número quântico secundário 1, no subnível D, número quântico secundário 2, subnível D, número quântico secundário 2 e subnível F, número quântico secundário 3. Representou essa configuração, todas as vezes nós vamos ter que ter essa condição. Olhou a última camada do átomo, o último nível de energia, se termina em S, nós sabemos que L vai ser igual a 0. Se no último nível nós temos lá 3D8, 3, que como nós sabemos representa o nível de energia, então o número quântico principal vai ser igual a 3. O subnível que acompanha o nível, se o subnível é D, consequentemente o seu valor de número quântico secundário vai ser igual a 2. O número quântico de momento angular, que é o secundário, indica a forma do orbital, ou seja, o tipo do orbital, a geometria a qual ele vai estar seguindo, tá? Isso acontece quando nós vamos falar sobre a geometria que essas substâncias elas vão apresentar. Aí nós vamos voltar aqui e vai poder recordar como é que acontece cada um desses orbitais, tá? Os 5 elétrons do subnível abaixo vão possuir, vamos lá. Como é que a gente vai poder absorver isso na prática? Como eu falei no slide anterior, o que vai nos interessar para determinar os números quânticos vai ser a última camada de configuração eletrônica. Então, de um determinado átomo, que eu posso não saber agora qual que é, ele terminou na sua última camada como 3p5. Então, eu não configurei o átomo em 3p5. Eu estou afirmando que a última camada deste átomo é 3p5. Consequentemente, o que vai vir antecipando esse 3p5? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Porque como nós vimos dos subníveis de energia, cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons. No subnível S comporta 2, no subnível P comportam 6, no subnível D comportam 10 e no subnível F comportam 14. Então, antes disso aqui, existe uma configuração eletrônica. Mas o que vai nos interessar para descobrir os números quânticos? A última camada. E para esse átomo X, a sua última camada terminou em 3p5. Nós já falamos sobre 2 dos números quânticos. São 4, nós já falamos sobre 2. Número quântico principal, que indica o nível de energia, e número quântico secundário, que indica o subnível de energia. Recordando, o nível de energia são aqueles números de 1 a 7, que vão acompanhar a configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e assim sucessivamente de acordo com o diagrama das diagonais, tá? Peguei aqui esse 3p5 do seu estado fundamental e observei que na última camada essa foi a representação do átomo. Então, do que eu vou precisar aqui para extrair o que acontece com os números quânticos?
3 é o nível de energia. Se 3 é o nível de energia, então, consequentemente, o número quântico principal dessa espécie química vai ser igual a 3. Todos estão no terceiro nível de energia, ou seja, lá atrás, quando nós falamos em camada M, KLM. A camada M corresponde ao terceiro nível de energia. E nós falamos anteriormente que o número quântico principal vai ser determinado por um nível de energia. Então, para essa espécie química aqui, o número quântico principal vai ser igual a 3. Encontramos, então, o que nós vamos chamar de número quântico principal. Mas já falamos sobre 2, falta o número quântico secundário. O número quântico secundário vai estar relacionado ao subnível de energia, que são S, P, D e F. Se no estado fundamental eu encontrei 3P5, P é o subnível de energia. Se P é o subnível de energia, como ficaria então o número quântico secundário para essa espécie química? Falamos sobre os 4 subníveis, S, P, D e F. S, P, D e F, 0, 1, 2, 3. Então, o subnível P é o segundo, 0, 1. Então, consequentemente, o número quântico secundário para essa espécie química vai ser igual a 1, já que todos os elétrons que eu preciso para esse átomo estão no subnível P. Nível e subnível. É muito fácil nós determinarmos o nível e o subnível porque já estarão expressos. Simplesmente o que eu preciso memorizar agora, neste momento, são os valores que acompanham os subníveis de energia. S, P, D e F. 0, 1, 2 e 3. Consequentemente, essa quantidade de elétrons que aparece aqui vai nos mostrar também o que nós podemos fazer com a quantidade de elétrons que vão caber em cada orbital. Os orbitais estão relacionados ao que nós vamos chamar de número quântico magnético. O número quântico principal referencia os níveis de energia, de 1 a 7. O número quântico secundário referencia os subníveis de energia, SPDF, 0, 1, 2 e 3. E os orbitais, eles relacionam o que nós vamos chamar de número quântico magnético. Só para a gente ter uma ideia. Quando nós falamos em um outro slide lá atrás... Volta aí, Felipe, rapidinho. Volta, volta, volta. Aí. Quando nós falamos aqui em orbitais atômicos, cada um desses subníveis representa uma quantidade de orbitais. Em cada orbital desse, só pode comportar no máximo 2 elétrons. Então, cada uma dessas caixinhas, né, cada um desses orbitais vai representar o que nós chamamos de pares de elétrons. Vão haver algumas regras, tá? Regra de Pauli, princípio da incerteza de Heisenberg, que ele diz que é impossível eu determinar com precisão a velocidade e a quantidade de energia desses elétrons que cabem aqui. Cada um desses orbitais comporta no máximo 2 elétrons. Ou seja, no orbital S, que é o único orbital que esse átomo vai ter, só vai ter 2 elétrons, que foi o que nós já falamos. S, P, D e F. Um orbital, 2 elétrons. 3 orbitais, 6 elétrons. 5 orbitais, 10 elétrons. 7 orbitais, 14 elétrons. Em cada um desses orbitais só vão comportar no máximo 1 elétron. Comportando no máximo 1 elétron, eu só posso colocar aqui 2 elétrons. Lá naquele caso que nós tínhamos de 3P5, a representação ela deve acontecer sempre do menor subnível de energia. A regra é sempre clara. Nós vamos representar uma configuração eletrônica de acordo com o nível de energia. Então, eu nunca vou poder começar por o subnível P, nem por o subnível F. Eu vou sempre ter que começar do menor subnível. E a mesma regra se aplica para o nível. Então, eu vou sempre começar pelo nível K, por o primeiro nível,
E também vou sempre começar por o subnível S, que corresponde ao primeiro subnível de energia. 2 elétrons, 6 elétrons, 10 elétrons e 14 elétrons. Quando nós vamos representar essa quantidade, eu sei que no primeiro orbital só comportam 2 elétrons. Então, neste orbital, só vou colocar 2 elétrons. Nós vamos ter uma condição, quando nós estamos falando sobre órbitas moleculares, que essas quantidades de elétrons, elas vão ter condições específicas, tá? No terceiro número quântico, que vai falar sobre o número quântico magnético, representado por a letra M, tá? Ou ML, esse ML ele faz uma referência ao que eu falei anteriormente. Há números quânticos que serão independentes, como é o caso do número quântico principal e o número quântico secundário. Mas os números quânticos magnéticos e spin, eles terão uma certa dependência em outros números quânticos. E no caso do número quântico magnético, ele vai ter uma dependência no número quântico secundário. Nós vimos que o número quântico secundário ele vai nos indicar a posição que os elétrons estão no seu respectivo subnível, S, P, D e F. Cada um desses subníveis vai ter uma quantidade de elétrons específica. E cada um desses subníveis, como nós estamos trabalhando com números quânticos, eu não posso dizer simplesmente que o elétron está no subnível P. Como eu estou falando com número, eu vou ter que substituir esse P por um número. E daí nós atribuímos os números de 0 a 3 aos 4 subníveis. 0, 1, 2, 3. S, P, D e F. Todas as vezes que nós formos falar em número quântico magnético, eu vou precisar olhar o número quântico secundário. Ou eu ter a noção da quantidade de elétrons que estão presentes na última camada desse átomo. O número quântico magnético, pessoal, vai indicar o que eu falei agora sobre orbitais. Ou seja, quantos orbitais aquela espécie química vai ter. Mas não é, pessoal, quantos orbitais no geral. Lembrando, a configuração eletrônica é muito importante para esse passo. Então eu preciso pegar a configuração eletrônica e observar o que acontece na última camada. Como nós vimos no slide anterior, 3p5. Quando eu falei 3p5, quer dizer que vem uma configuração que antecipa essa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Já que no subnível P comportam até 6 elétrons. O que é que acontece? Esse número quântico magnético vai nos poder mostrar qual é a quantidade de elétrons que esse determinado átomo, na sua última camada, vai comportar. Quantos orbitais? Orbital S, P, D e F. O orbital S só possui um orbital. Logo, vai possuir um número quântico secundário igual a 0. O orbital P só possui 3 orbitais, mas o seu valor do número quântico secundário vai ser igual a 1. Orbital D, número quântico secundário, igual a 2. Orbital F, número quântico secundário igual a 3. Quando nós falamos, lá naquele outro slide que falava sobre os subníveis de energia e os orbitais, que cada orbital só comporta no máximo 2 elétrons, e daí nós vimos que a regra da distribuição eletrônica ela acontece realmente com os subníveis de energia, cada um desses orbitais vai ter também um valor fixo. Percebam, o orbital S só vai possuir uma única órbita. O orbital P, 3 órbitas. O orbital D, 5 órbitas. E o orbital F, 7 órbitas. O que é que acontece? Como então agora que eu vou poder trabalhar com números e caixinhas? As caixinhas que correspondem ao orbital, nós sempre vamos representar o número quântico magnético por essas caixinhas até onde eu puder colocar a quantidade de elétrons. Percebam, no subnível S, ele vai ter sempre a condição de estar com o número quântico magnético igual a 0. Já na
no orbital P, que vai possuir 3 orbitais, nós vamos ter 3 orbitais para eles que vão ser preenchidos também. Todos eles vão ter no seu centro o número quântico magnético igual a 0. Por isso que o número quântico magnético ele vai variar de menos L até mais L. Ou seja, todos os números que vão antecipar o 0, que vão ser os negativos, até os números que vão suceder o 0, que são os negativos. Lembrando que L minúsculo indica o número quântico secundário. Para a esquerda, nós teremos todos os valores negativos e para a direita nós teremos todos os valores positivos. O que é que acontece? O que é que acontece aqui? Cada um desses orbitais vai ter uma condição de elétrons fixa, ou seja, cada um dos orbitais vamos poder encontrar a quantidade de elétrons. Como? Lá naquele outro exemplo que nós falamos em 3p5, vamos aplicá-lo aqui rapidinho. No subnível S, comportam 2. Então, na primeira caixinha eu vou colocar 2 elétrons. Mais 2 elétrons aqui, sobra 1 elétron para cá. Então, o número quântico secundário para essa espécie química vai ser 1, porque vai estar no subnível P, e vai estar no número quântico magnético 0, porque é onde eu pude colocar o meu quinto elétron. O último número quântico para a gente finalizar aqui vai ser o número quântico spin, que vai indicar a rotação que os elétrons vão possuir dentro dessa estrutura. Como que isso acontece? O número quântico spin ele vai indicar simplesmente a rotação. Mas como nós não temos uma regra prática para poder provar como que vai se acontecer o número quântico spin positivo ou negativo, tem uma regra clara que foi motivo de conversão para todo mundo. Todas as vezes que eu for começar a atribuir a quantidade de elétrons ao seu respectivo número quântico, eu vou sempre começar por o número quântico spin menos meio. Essa é a regra. Menos meio, seta para cima, mais meio, seta para baixo. Sentido horário e sentido anti-horário. Esta é a aplicação do número quântico spin. Todas as vezes que eu vou começar a rotação de um elétron, eu vou sempre começar com seta para cima. Segundo a regra de Rand, eu não consigo colocar um elétron em um orbital adiante se todos os já da sequência não estiverem preenchidos. Então, todas as vezes que eu for atribuindo uma quantidade de elétrons a uma determinada questão, eu vou ter sempre que acrescentar esse um elétron. Eu nunca vou poder começar com os 2, tá? Vou sempre colocar 1, vou para o próximo orbital mais 1, vou para o próximo orbital mais 1, vou para o próximo orbital mais 1. E essa regra vai se aplicando até que eu possa encontrar toda a quantidade que eu possa ver. Rapidinho, nesse exemplo. Para o elemento ferro, que número atômico é igual a 26, ou seja, se o número atômico é 26, o número de prótons também vale 26, o número de elétrons, já que esse átomo de ferro está neutro, também vale 26. Fazendo a configuração eletrônica para o átomo de ferro, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então foi o que eu falei, ó. Nós vamos descartar esse caminho percorrido e nos atentar exatamente ao subnível de energia que pertence à sua última camada, que é o 3d6. Observando esse 3d6, eu vou poder encontrar todos os números quânticos que existem no átomo de ferro. Como nós vimos, o número quântico principal corresponde ao nível de energia, número quântico secundário corresponde ao subnível de energia, número quântico magnético corresponde ao orbital, em qual orbital vai estar, e o spin indica a rotação. Como? Se terminou em 3d6, 3 corresponde ao nível, número quântico principal, n igual a 3. Terminou em D, D é subnível, subnível corresponde ao número quântico secundário, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F.
Se terminou em D, consequentemente, o número quântico secundário vai ser igual a 2. Como que eu vou agora aplicar essa da número quântico magnético? Existem 6 elétrons para eu distribuir nos orbitais aqui. Então, esses 6 elétrons é que vai nos mostrar o número quântico magnético e o spin. Como eu disse, em cada orbital só comportam 2. Se em cada orbital só comportam 2, eu vou começar sempre colocando um em cada, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Né? De onde vieram esses 5 orbitais? Do subnível D. Subnível S, 1 orbital. Subnível P, 3 orbitais. Subnível D, 5 orbitais. Então, eu coloquei um elétron em cada orbital. Então, mas está sobrando um elétron. Se eu coloquei no sentido anti-horário, agora eu vou colocar no sentido horário. Foi o que eu falei. Para o spin acontecer, eu vou sempre começar com menos meio. Então, consequentemente, o 6º elétron, que é o que eu estou procurando aqui, vai estar nesse orbital. E que nós vimos que os orbitais eles têm valores comuns. O do meio vale sempre 0, tá? Para a esquerda vão ter os negativos e para a direita vão ter os positivos. 0 mais 1 mais 2, 0 menos 1 menos 2. Então vejam que nessa caixinha onde eu coloquei o 6º elétron equivale a menos 2. Como que eu vou saber o spin, né? Fui colocando 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. O 6º elétron tem spin contrário ao anti-horário, então vai ser horário. Por isso que o spin para o átomo de ferro vai ser mais meio. Pessoal, essa é a condição que a gente pode programar os números quânticos, tá? Principal, secundário, magnético e spin. Lembrando que vocês vão ter sempre que ir treinando a configuração eletrônica e lembrando do que nós vamos precisar para determinar os números quânticos vai ser sempre a última camada de um átomo. Obrigado e valeu!